A Globo, há uns 4 bilhões de anos, mantém sua programação vespertina, ou seja, de tarde, o Vale a Pena Ver de Novo, que é um programa em que uma antiga novela volta à programação aberta da emissora. Aparentemente o Santos gosta dessa novela, ou melhor, deste quadro, e trouxe uma novela de volta para as nossas vidas. Por essa você não esperava, nem eu. Lucas Blondel é assunto novamente após cerca de 8 meses no Santos Futebol Clube. Essas e outras notícias você recebe em primeira mão no seu celular assim que você, passo 1, baixa o OneFootball aqui no link da descrição, passo 2, marca o Santos como time do seu coração, e essas e outras notícias o OneFootball manda para você e você passa desespero. Tá tudo bem, é um desespero que você escolheu passar, tal como eu, há 30 e poucos anos. As nossas vidas para sempre estarão marcadas pelo Santos, e neste momento você pode marcar também com notícias vindas do OneFootball. É só baixar aqui na descrição deste vídeo, que sim, começou com uma referência ao Vale a Pena Ver de Novo, à TV Globo. Mas a notícia veio, na verdade, da Argentina. Eram 10h38 da manhã desta quarta-feira, quando o jornalista César Luiz Merlo, que tem falado bastante sobre a situação do Merola, né, zagueiro argentino lá do Huracan, eu estou me programando para falar disso, ainda não achei necessário, mas que foi quem sempre deu notícias, não só do Blondel ano passado, como principalmente do Cristaldo, tuitou o seguinte, leio para vocês. Exclusivo, o Santos fez uma oferta formal para adquirir 70% dos direitos econômicos de Lucas Blondel, lateral do Tigre, por quem já haviam feito uma forcinha, né, melhor dizendo, em 2022. Eram 10h38 da manhã, eu estava ao vivo no Resenha Santista, na TV Cultura Litoral, e até comentamos rapidamente sobre isso. Como eram só essas informações, a gente comentou bem rapidinho. Porém, o UOL acabou publicando às 11h37, já com o Resenha encerrado, uma notícia confirmando tal informação. A notícia se chama: Santos volta a negociar com o lateral direito Lucas Blondel do Tigre. Lucas Blondel, que é lateral direito, como esperei o título do UOL para falar, e tem 26 anos, não é mais nenhum garotinho. Bom, antes de discutir sobre o Blondel, sobre essa situação e relembrar a novela, eu quero citar que os dois nomes que têm aparecido em negociação com o Santos são de laterais. O Jamerson, já comentei aqui em resumões, e a qualquer momento podemos comentar novamente, e agora o Blondel, né? Um lateral direito, o argentino, e um lateral esquerdo, o brasileiro, lá do Guarani. Não estou falando que nenhum vem, não é esse o ponto, eu não sei, ninguém sabe na verdade, mas o ponto é que são dois nomes que se tornaram notícias de fato, e não boatões. O Santos fez propostas, as notícias informam propostas oficiais feitas pelo Santos. Isso é o primeiro assunto aqui do vídeo para mim, mostra que o clube está insatisfeito com as suas laterais. Primeiro, corretíssimo. Segundo, curioso, né? Porque olha só, o Blondel direito, o Jamerson esquerdo, o Santos tem 2 laterais direitos no profissional hoje, na verdade tem 3, mas eu já chego lá, que são o João Lucas e o Natan, e aí tem a questão do Cadu, eu já discuti isso no vídeo da semana passada. E no lado esquerdo também tem 2 laterais no profissional, o Felipe Jonathan e o Lucas Pires. E só não tem 3 porque o Pedrinho Escaramuça está lesionado. Era para ter 3 de cada lado. Mas vamos parar em 2. Tendo 2 de cada lado, supostamente 4 com capacidade de serem titulares, porque o Felipe hoje é titular, mas o Lucas Pires a gente tinha esperança que fosse. João Lucas e Natan, mais do que esperança, eles ficaram revezando o Paulista inteiro na titularidade. E mesmo assim, não tem ninguém satisfeito dentro do clube. De novo, correto, mas pô, complicado, né? Muito complicado ter 4 nomes e nenhum é uma certeza. Várias perguntas surgem a partir deste ponto, né? Se o Santos contrata o Blondel e o Jamerson, é para vender um dos laterais? Se não vender ninguém, emprestar, enfim, vai ter um segundo reserva insatisfeito? Qual é o plano? Porque assim, se o Santos está indo atrás, você pode ter certeza que tanto o Dair e sua comissão quanto o Falcão aprovam a busca por laterais. A gente quer laterais, mas eu quero saber onde vai parar o Lucas Pires. O Felipe Jonathan vai ser vendido? O Natan já desistiram? O João Lucas não deu certo mesmo? Assim, nenhum dos 4 tem dado muito certo, mas dentro do clube eu queria saber qual é a visão
E quais são os objetivos trazendo laterais? Tem planos para emprestar algum deles, das duas posições, para vender? Enfim. Pelo menos mostra que ninguém lá dentro está satisfeito, porque a gente também não está. Bom, vamos para a notícia do UOL, então, que tem mais informações sobre o caso do Blondel. E aí eu vou, aos poucos, trazendo informações do ano passado, para a gente relembrar por que isso é uma novela. Santos volta a negociar com o Lucas Blondel, é o título, e tem tópicos. O Santos já havia tentado a contratação de Blondel em 2022 e agora está novamente otimista pela contratação. Esse novamente otimista me arrancou um riso da primeira vez que eu li, e que eu ri também. E agora me arrancou lendo enquanto eu gravo para vocês, porque eu tive que ir atrás, né, para relembrar as datas certinhas do caso Blondel do ano passado. E a primeira informação do UOL foi no dia 13 de julho, de que o Santos estava indo atrás. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 8 meses e meio depois, né, porque a gente está no dia 29, 8 meses e 16 dias depois, não mais, 8 meses e 18 dias depois, eu devo ter errado a conta, 8 meses e meio, o Santos foi atrás do mesmo lateral. A novela durou o mês de julho inteiro, acabando no dia 27, tirando umas rebarbas assim, por quê? Porque, olha lá, lendo a notícia de hoje novamente. O UOL ouviu que os valores atuais são inferiores em relação à negociação do ano passado. Já voltou nisso. O Peixe tinha tudo encaminhado com o Tigre e esperava o aval da comissão técnica. O clube argentino prometeu aumento salarial após a proposta do Santos em 2022 e não cumpriu. Blondel usa isso como fator pela saída. O Peixe tinha tudo encaminhado, novamente otimista. É para lembrar que naquela época o próprio UOL chegou a dar como certo, que estava para chegar. Outros jornalistas também deram. E no fim das contas o Tigre deu para trás. E aí essa informação de que eles prometeram aumento para o Blondel e não deram é realmente complicada por lado deles. E talvez facilite uma chegada agora. Mas o Santos eu espero que tenha aprendido a lição e não ficar muito otimista nessas negociações com os argentinos. O UOL ouviu que os valores atuais são inferiores. Então eu fui buscar quais eram os valores daquela época. Segundo a apuração do próprio UOL, o Santos tentou pagar menos do que 2 milhões de dólares por 70%. Por que o menos é importante? Porque o Tigre havia colocado o valor de 2 milhões de dólares, mais ou menos 11 milhões de reais, como o valor do Blondel. O Santos queria 70%, pagando menos do que esse valor. Era o objetivo do Santos lá em julho de 2022. Se os valores de hoje, março de 2023, são inferiores, então o Santos pretende pagar menos de 11 milhões de reais. É o que eu posso deduzir. Tá. Outro tópico aqui na matéria de hoje. Blondel é alvo de outros clubes, como o Cuiabá, mas prefere o Santos. Ele conversa com o Tigre pela liberação. Tá. O que me preocupa nesse caso é que ser alvo do Cuiabá não é a coisa mais empolgante do mundo, todo respeito ao Cuiabá. O Santos que contratou 2 jogadores do Cuiabá recentemente, inclusive, um dessa posição, inclusive, né, o João Lucas. Mas, de novo, nenhum clube argentino quer esse cara. A gente discutiu isso no resenha esses dias, sobre o zagueiro até do Huracan. O River não quer, o Boca não quer, o Nils, que está no nosso grupo, não quer. É curioso, eu não estou falando que é errado, mas é muito curioso que o cara, já aos 26 anos, tem a nova proposta do Santos, o Santos insista por esse cara e nenhum clube grande da Argentina quer. Eu acho curioso. Não estou falando que isso significa que ele é ruim, de maneira alguma. É curioso, né? Porque aqui no Brasil, um clube médio, tipo o Cuiabá, tem um Joaquim, tem clubes grandes fazendo propostas. Acho que foi o São Paulo até que brigou com o Santos pela contratação, se eu não estou puxando de memória errada. O Guarani tem o Richard Rios, o Palmeiras foi atrás. Mesmo o Guarani tem o Jamerson, tem Santos, São Paulo atrás, além do Curitiba, né? Tipo, de primeira divisão, o Guarani não é da primeira. Então, assim, é curioso que nenhum clube argentino tenha ido atrás do Blondel, que não tem passagens por seleção, aparentemente também nunca levantou interesse de clube europeu. Eu digo isso não para cravar que ele é ruim, pelo amor de Deus, não estou falando isso de maneira alguma, mas porque a insistência do Santos no mesmo jogador me mostra que o Santos enxerga alguma coisa nesse cara que ninguém mais enxerga, né? De novo o Santos quer esse cara. 8 meses depois, que é o mesmo cara que nesses 8 meses não saiu do Tigre, e até onde eu sei o Tigre não fez nenhuma campanha espetacular na Argentina,
Se fez, desculpa, até onde eu me lembro, não fez. Fico curioso. O que o Santos enxerga nesse cara? E além disso, a pressão que é colocada nele. Por quê? Porque a torcida, em julho do ano passado, queria o cara, se empolgou pelo cara, estudou o cara, no fim das contas não veio o cara, e aí 8 meses depois querem o mesmo cara, a torcida vai entender o que eu tô falando agora. Algo é enxergado pelo Santos nesse cara que é muito bom. Então ele chega pressionado. Se ele vai mal, a primeira coisa que eu, inclusive, vou perguntar, mas todos os torcedores vão com certeza é: pô, demoraram 9 meses para contratar esse cara e ele não é nada disso? O Brondel já chega pressionado, né? Então ele vai ter essa responsabilidade ainda maior de representar e jogar bem no Santos. Espero que o Santos tenha essa consciência de que tá indo atrás de um cara que vai ser pressionado, porque o Santos já foi atrás anteriormente. É bom o Santos, é bom que, aliás, que o Blondel justifique o que o Santos enxerga de diferente nele por tanta vontade de tê-lo há tanto tempo, caso de fato venha ao clube. Tem várias notícias ainda pra gente comentar, tem o caso do Juan indo pro Vasco, eu vou fazer um vídeo sobre isso, saiu uma notícia do Diário do Peixe sobre o Veríssimo, tem tanta coisa pra comentar, mas vocês sabem que eu gosto de comentar ponto a ponto. Teve a live do sorteio, inclusive o Santos joga a ida fora contra o Botafogo. Vou tentar ir para Ribeirão. A volta em casa sem público. O Santos ainda está punido na Copa do Brasil, né? A gente fez a live do sorteio. Tem muitos tópicos, mas vocês sabem que eu gosto de fazer separadinho, um vídeo específico para cada coisa. E quando eu não acho que vale um vídeo específico, eu guardo para o resumão, que é só sexta-feira. Então, fiquem tranquilos que vai ter vídeo do Juan e de outras coisas que foram notícias nessa quarta, que foi bem cheia. Espero que quinta seja um pouco mais tranquila. A não ser que o Santos anuncie alguém. Eu adoraria, né? Porque 24 dias nessa quarta-feira, sem uma contratação sequer, desde a eliminação no Paulista. Beijo a todos vocês. Tchau.